tô esperando pedido de desculpas, tá? Tu é um ridículo, porque 15 minutos. eu tava lendo a pesquisa que o André mostrou aqui e eu não vi que o link já estava em cima. Olha a desculpa, meu. Não é desculpa, isso é uma realidade. Tu não pode Ô, falar nada de ninguém, ô, Carbone. Você não vai falar nada, Carbone? Você é o cara mais atrasado da história. Essa é uma desculpinha do nível Nicola. Essa é uma desculpinha do nível Nicola. Olá, estamos começando mais um Segunda Bola, o podcast de esporte do Yahoo Brasil, especializado em futebol. Eu sou o André Carbone, editor do Yahoo Esportes, e eu estou aqui para mediar essa discussão sempre quente dos nossos blogueiros Alexandre Pretzel e Jorge Nicola, que são os pesquisadores da imprensa esportiva brasileira. E aí, Pretzel, tudo bem? Tudo bem, cara. E até fazendo uma analogia com o nosso tema dessa edição, eu vou torcer, viu, para que o Jorge Nicola venha no horário na próxima edição, viu? É só isso que eu quero dizer. Então, sempre uma honra e um prazer, meu caro André Carbone, você que é um democrata na ancoragem do podcast. Eu imagino que sim. E aí, Nicola, depois dessa cara de pau imensa do Pretzel, você que chegou no horário hoje. A falta de humildade a gente já conhece, agora a cara de pau é uma nova faceta do nosso querido Alexandre o Grande. Combinado era 2h10, horário de Brasília. Cheguei às 2h08, assim que o responsável por mediar essa parada mandou o link. Tu vai ter coragem de fazer aí às 2h15 aparece. Aí às 2h15 aparece esse cara de pau com a pior das justificativas, porque eu já usei várias. Eu já usei que eu estava no banheiro, que deu problema na internet. Aí a justificativa de Alexandre o Grande para justificar o seu atraso tá aqui, foi de que ele não viu o link. Não viu o link. O link tá em cima do post que o André passou a respeito do nosso assunto. Mandei o link disso aqui, depois eu mandei o link da nossa pesquisa que a gente vai falar hoje. Lembrando que você pode ouvir... Mas edição histórica, hein, Carbone? O Nicola querendo apontar o dedo para alguém que chega atrasado. Não, tudo bem. Não, eu acho que eu vou fazer o podcast assim hoje, ó. De olho fechado. Estou respondendo a sua provocação barata e gratuita e desnecessária. Porque o responsável pelo atraso atende por Alexandre. É o poste fazendo xixi no cachorro, né, Pretzel? Boa. Vamos lá. Lembrando que você pode ouvir o Segunda Bola no seu agregador de podcasts favorito. Estamos aí na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music e muitos outros. Além disso, você pode nos assistir no YouTube, no canal do Yahoo Esportes, que foi criado há pouco tempo. E alguns cortes dessa nossa conversa, toda semana, estão no site do Yahoo Esportes. Vai lá conferir. E tá bom lá o canal, hein? Parabéns, tá bom lá o canal. Tá bom, estamos aumentando. E essa pesquisa que nós vamos falar hoje é a pesquisa da Sports Track sobre o tamanho das torcidas do Brasil. A Sports Track, ela divulgou essa pesquisa em um relatório da consultoria Convocados em parceria com a XP. Foi divulgado há 2 semanas, em junho aqui de 2022. E já é a terceira vez que eles fazem essa pesquisa. Eles usam uma metodologia muito parecida com o Datafolha. O Datafolha, só lembrando, fez a primeira pesquisa de torcedores em 93 e fez depois em outros anos e tal. O Datafolha vem fazendo pesquisas há um bom tempo sobre isso. A última do Datafolha foi em 2019. E vendo os números, antes da gente pensar em questionar a validade da pesquisa e tal, os números são parecidos com o que o Datafolha mostra ao longo da história. E a Sports Track, e aí eu espero que coloquem esse quadro para todo mundo ver aqui, é o quadro que nós estamos vendo do tamanho das torcidas do Brasil, a evolução de 2018, 2020 e 2022. E aí eles fizeram uma média de 93 a 2022, e aí a gente pode comparar claramente se essa torcida ganhou torcedores desde 93 ao todo, né? Pode ter passado por momentos que foi para cima, que foi para baixo, e tem algumas torcidas que podem ter diminuído isso também. Lembrando que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o que nesse caso tem uma relevância total para falar desses números.
Porque 2 pontos é muita coisa para quando a coisa começa lá a partir do sexto colocado, que é tudo muito próximo. E aí esses números eu vou passar aqui rapidamente, mas eu sei que você que está aí na tela está vendo, e você que está ouvindo, preste atenção. O Flamengo tem 24% da torcida do Brasil. Lembrando que 20% das pessoas não torcem para time nenhum. Tá? 20 a 22% não torcem para time nenhum. 24% a torcida do Flamengo, ela aumentou ao longo do tempo, ela foi de 17, né, em toda a média desse período de 30 anos, e agora está com 24. O Corinthians teve uma média de 13,4 e agora está com 18, também aumentou. O São Paulo teve uma média de 7,8 e agora está com 11,5, aumentou também. O Palmeiras com 6,5 e aumentou para 9,8 nessa última pesquisa, inclusive aumentando 10% da própria torcida só nos últimos 2 anos, que é uma coisa que a gente pode discutir também. O Vasco teve 4,8 de média de 30 anos, mas diminuiu, foi para 4,1. O Grêmio aumentou, o Grêmio foi de 3,5 para 4,7. O Cruzeiro, como era esperado, né, diminuiu, 3,4 foi para 2,8. E aí, eu só vou falar mais alguns aqui, depois a gente deixa na tela para ir discutindo. Santos, 2,7, aumentou também para 3,3. Internacional, 2,5 para 2,9, aumentou um pouquinho. O Atlético Mineiro aumentou bem, 2,3 para 3,7. Botafogo aumentou também, 1,6 para 2,2. O Fluminense continua na mesma, 1,5. Qual que é a primeira impressão que você tem, Pretzel, sobre pesquisas de torcida? Primeiro, antes da gente falar dessa pesquisa específica, qual a importância da pesquisa de torcida, na sua opinião? Pequena. Eu acho que as pesquisas elas não indicam muita preferência, mas eu vou concordar que o Flamengo é a maior torcida e o Corinthians é a segunda maior. Agora, eu tô entre os 20% e 22% aí que não torce para time nenhum. E aí é o seguinte, que é isso? Falem por vocês agora. Falem por vocês. Vocês querem determinar Vamos agora... começar o podcast com mentira já? Vocês querem determinar que eu torça para algum time agora? Não, então é só seguinte, é só ver seus comentários. Essa edição é histórica, então, porque 2 componentes do programa querem obrigar um terceiro componente a torcer para algum time. Não, a gente só quer que você fale a verdade. Pessoas, e já quero colocar que eu torço mais para o Matheus e para o Luiz do que para vocês dois. Então, viu, mas você torce mais... torcida, tá bom, então vamos falar a verdade. Você torce mais pelo time do Mano Menezes do que dos outros. Vocês estão na minha preferência em terceiro e quarto, então, já que é para falar de torcida, certo? Mas assim, eu acho que tem muito a ver com momentos recentes dos times. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Por exemplo, o Corinthians foi o time da década passada. O Corinthians de 11 a 20, o Corinthians ganhou 3 campeonatos brasileiros, Libertadores, Mundial, Recopa Sul-Americana, 4 campeonatos paulistas, quer dizer, é um título importante por ano. Então é um negócio espetacular que o Corinthians fez no campo na década passada. O Flamengo de 19, e com a retomada, bicampeão brasileiro, 19 e 20 também, tem um aumento. O Vasco tem a diminuição porque está disputando a Série B pela 5ª vez e caiu 4 vezes. Na década passada caiu 3. Então, eu acho que o Palmeiras também cresceu, por quê? Porque voltou a ganhar muitos títulos de 2015 para cá. O Inter caiu porque o Inter parou em 2016, é um fiasco de lá para cá. O Grêmio não, o Grêmio teve crescimento. Acho que tem muito a ver com o resultado de campo, viu, meu caro André? Me surpreende o São Paulo ter aumentado a sua torcida, porque é a solidariedade da desgraça, né? Já que o time não ganha absolutamente nada importante desde 2012. Então, 10 anos atrás que o São Paulo ganhou o teu último título, para mim, título da Copa Sul-Americana. Então, acho que tem muito a ver a queda do Cruzeiro, né? O Cruzeiro está há 3 anos na Série B, e aí teve a questão falimentar, mesmo que tenha ganho Copas do Brasil, ganhou o Brasileiro 2 vezes na década passada, ganhou o Campeonato Mineiro. Então, ainda assim, eu acho que tem muito a ver com o resultado de campo. O resultado de campo, ele traz mais torcedores. Eu me lembro que na época que o Santos teve o Neymar, o Ganso, o Robinho, aquele timaço, né, de 2010 e 2011, a torcida do Santos cresceu naquela época, até 2012. Cresceu muito na geração Neymar. Hoje ela já deu uma estagnada, porque o Santos também não ganha nada desde 16. Então eu acho que é por aí, viu, André? Tem muito a ver com o resultado de campo. Você concorda com isso, Nicola?
Não, que a torcida cresce ou diminui de acordo com o resultado em campo é óbvio. Eu discordo do Pretzel em relação à importância da pesquisa. A gente pode não concordar, mas é o que a gente tem para tirar uma série de conclusões. E essas conclusões elas são extremamente importantes para o mundo do futebol. Por exemplo, se a gente fosse dono de uma grande empresa disposta a patrocinar clubes de futebol, é bem possível que um dos parâmetros que a gente usasse para fazer a escolha seria uma pesquisa de tamanho de torcida. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Por mais que a gente não acredite na capacidade de mensurar de forma precisa o tamanho das torcidas, a gente tem que se basear em estudos, em estatísticas, em rankings. Tu acha que a torcida do Grêmio é maior que a torcida do Vasco? Podemos. A gente vai debater certamente. Essa é a grande dúvida, esse é o grande ponto sobre a última pesquisa. Mas, Pretzel, é inegável que isso vale, que essa pesquisa vale para amostragem de patrocinadores, isso vale eventualmente para discussão de cota de televisão, isso vale para uma série de outras situações que envolvem o futebol. Eu acho que as pesquisas elas têm que ser levadas a sério. E gostaria muito que as pesquisas fossem feitas daqui para frente com ainda mais amostragem, com ainda mais calibragem, com profissionais muito qualificados para tocar nisso, porque a gente está falando de coisas extremamente importantes. Nunca participei de nenhuma pesquisa, nunca foi ouvido e para falar a verdade, eu acho que eu nem conheço ninguém que já tenha sido ouvido pelas pesquisas. Isso, obviamente, não vai me fazer desacreditar delas, mas eu acho elas extremamente importantes para o nosso mundo, para o nosso métier. E Pretzel, eu vejo que tem uma... não vou falar que há uma concentração de torcida, um movimento de concentração para a torcida nos 4 maiores times em torcedores desde o começo, que eram Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Mas agora dá para ver que é uma distância clara entre esses 4 e o 5º colocado, que é o Vasco. Havia uma diferença menor, não quer dizer que não teve diferença, mas esses 4 que estão lá em cima... eles aumentaram bastante o número de torcedores de 93 para cá. Para você, por que isso acontece? Porque esses times eles não foram vencedores durante esses 30 anos, não foi só fase dos times. Mas você acha que teve alguma outra razão? Muitos pais que passam para filhos e aí vai ficando exponencial. Como é que você vê isso? Eu acho que sim, mas eu acho que tem muito a ver também com o tamanho, né? Com a popularidade. Se pegar uma criança hoje, ela ficar vendo toda hora na televisão jogos do Flamengo e do Corinthians, do Palmeiras, que são os jogos que mais passam atualmente, também do São Paulo, evidente que ela pode ficar encantada com os estádios lotados, né? O Corinthians tem uma média de público de 40 mil pessoas, aí o São Paulo agora nesse momento que nós estamos aqui, nos 2 jogos com o Palmeiras e com o Juventude, botou quase 100 mil pessoas no estádio. Acho que botou 100 mil pessoas no estádio. Então, sabe, tu começa a ver isso, começa a ver a popularidade do Flamengo, né, com a sua nação, que é a nação rubro-negra mesmo. É lindo ver a torcida do Flamengo quando ela está empolgada e apoiando o time, né? A torcida do Vasco, que é uma solidariedade gigantesca, depois que acabaram com o clube recentemente na questão financeira e de gestão. Então, acho que tem muito a ver, sim, tem muito a ver. Eu, por exemplo, eu tenho 2. Um é São Paulino, né, porque ele é mais paulista, nasceu em Porto Alegre, mas praticamente viveu a vida toda em São Paulo. Né? E o outro, que era corintiano, meio que se desestimulou com a qualidade do futebol brasileiro e virou torcedor do Manchester City, virou mesmo, com agasalho, com camisa e para ver o City jogar. Então, acho que tem muito a ver também com o resultado, com qualidade e com o que aparece na frente deles, né? Com chamadas, com torcida lotando estádio, com popularidade e também com títulos. Eu não tenho a menor dúvida que os títulos interferem. Você dificilmente torce para um time perdedor hoje quando você é criança, pelo menos é o que eu sinto. E Nicolas, você vê uma tendência à concentração nesses 4 maiores times de torcida? Não tenho a menor dúvida. A menos que os times sejam verdadeiras negações nos próximos anos. Eu acho que o aumento de torcida ele se dá com 2 elementos. Primeiro, a propagação da própria torcida. Eu sou filho de torcedores, sou filho de um rubro-negro e vou virar rubro-negro, vou dar sequência. Até porque o meu amigo é rubro-negro, o outro é rubro-negro. Então, assim, o fato de a gente ter muito torcedor do Flamengo, esse é um grande chamariz para que o garoto, para que as próximas gerações sejam rubro-negras. Isso vale para Corinthians, vale para Palmeiras, vale para
São Paulo também. O outro é o desempenho. Eu acho que só o desempenho em campo, a menos que fosse algo muito longo, muito extenso, e a gente não assiste no futebol brasileiro, né? Ou coisas muito marcantes, como, por exemplo, a geração do Robinho, a geração do Neymar, que foram responsáveis por fazer várias pessoas, vários garotos virarem santistas, né? Mas são acasos, né? Eu acredito em resultado prolongado e, mais do que isso, dar sequência à torcida. Esse número de 24% de torcedores do Flamengo, levando em consideração que 20% das pessoas se disseram não torcer para não gostarem de futebol, é um número muito expressivo, cara. 24% equivale a quase um quarto da população. Se a gente subtrair os 20% que não gostam de futebol, o Flamengo tem uma participação de 1/3 dos torcedores que gostam de futebol. É muita coisa. Mas não é a justificativa de vários outros torcedores. E eles não aproveitam isso, né? Os dirigentes não aproveitam isso, são tão incompetentes que não aproveitam isso. Era para estabelecer uma hegemonia sem precedentes, mas, por exemplo, tem muita gente corintianos, esse é um argumento bem comum dos corintianos, eles têm mais torcida, mas o nosso torcedor tem mais capacidade financeira. Também não sei se dá pra, até pode ser uma verdade, mas, cara, ter rico, né, cara? Pô, ter 24% da população torcendo por um time de futebol num país de 200 milhões de torcedores é muita gente, cara. Especialmente excluindo os 20%. É 20 ou 21% de pessoas que não gostam de futebol, Carbone? É de 20 a 22%. Isso aí tá variando e é importante dizer, por mais que eu ouça, né? Eu nunca falo isso, mas por mais que eu ouça que o futebol está perdendo relevância na sociedade e que a nova geração joga videogame e não quer saber de futebol, de 92 para cá, 93 para cá, que é quando foi feita a primeira pesquisa, o número de torcedores que não gostam de nenhum time, que não torcem para nenhum time, ele diminui. Ele vai de 31%, ele agora está em 22%, ele diminui a cada pesquisa. Porque as pessoas, de alguma maneira, elas falam que elas torcem para um time. E é nesse ponto que eu quero me pegar agora na próxima pergunta ao Pretzel, que é o nível de fanatismo desse torcedor. Porque todo mundo pode falar que tem um time, e tudo bem. Mas para um clube é a mesma coisa. Esse torcedor está longe do clube, ou seja, ele está em outra posição geográfica em relação ao clube. É o mesmo valor esse torcedor dar dinheiro diretamente para o clube ou não, ou seja, ser sócio torcedor. O nível de sócio-torcedor é ridículo no Brasil em comparação ao número de torcedores. Eu acho que é assim em todos os lugares do mundo, né? É uma pequena parcelinha ali que vai lá e dá sua grana pro time. Você acha que dá para sentir níveis de engajamento diferentes, Pretzel, de um torcedor que está longe, um torcedor que está perto, um torcedor que é mais rico, um torcedor que é mais pobre? O que você acha? Cara, eu já ouvi de torcedores do Santos no Japão que pagam o plano de sócio e não recebem absolutamente nada. Nenhuma satisfação do clube. Já ouvi de palmeirense também, que tá na Austrália, não sei aonde, que vive torcendo pro Palmeiras, né? Que vira a madrugada para ver jogo do Palmeiras, para tentar ver ou para ficar sabendo, e também não tem nenhuma reciprocidade. Já vi vários torcedores do Corinthians reclamarem, com razão, que não tem direito a voto. O presidente do Corinthians, ele ganha eleição com 800 votos. Tu já viu isso? Num clube com esse tamanho de torcida? O do Flamengo, o Rodolfo Landim, foi eleito com 1.000 votos. Isso é uma piada. Então o engajamento ele existe para qualquer clube no mundo inteiro. Mas eles são muito maltratados. Torcer hoje no Brasil eu considero um ato de heroísmo. Por quê? Primeiro, tu é achacado na chegada ao estádio pelo flanelinha. Tu não tem segurança para chegar com o teu carro no estádio, em nenhum lugar. O transporte público ele é bom em alguns lugares, mas ele não acompanha talvez até o horário do teu jogo. Ponto. Você tem a violência das uniformizadas e a violência no entorno. Você tem uma praça de alimentação com preços exorbitantes e sem a qualidade vendida. Você tem uma dificuldade de comprar ingresso. Eu não tinha. Eu ia pro estádio, não sei se o Nicola ia assim também. Eu ia pro estádio na hora, comprava ingresso na hora, cara. Ingresso de arquibancada inferior na hora, eu comprava. Na hora, quando eu tinha cadeira cativa no Beira-Rio com meu pai. Meu pai tinha 2 cadeiras. Então, cara, hoje é uma dificuldade para tu comprar ingresso. E aí tu paga o teu plano de sócio e tu não tem a garantia do ingresso. Dependendo do teu plano, certo? Cara, é um negócio impressionante. Torcer do Brasil é um ato de heroísmo. E eu acho, assim, que a paixão, ela aumentou pelo tamanho das rivalidades. Ponto.
Agora, hoje eu vejo assim, ó, eu tinha uma forma de torcer, né, cara? Eu fico sentado hoje, de vez em quando, no estádio, quando a gente tá trabalhando, e fico observando, assim, algumas pessoas que torcem, elas não torcem, elas rosnam, elas cerram os dentes, né? Viu? Tudo é ruim, qualquer coisinha é motivo de briga, ninguém presta, né? O cara que tá do teu lado, mesmo sendo torcedor do teu mesmo time, é uma porcaria, a imprensa é culpada de tudo, cara. Hoje não é fácil, realmente, você sentar hoje. Outra coisa também, você compra um lugar para sentar e não consegue ver o jogo, porque quem tá na tua frente gosta de ver o jogo em pé, sabe? É um negócio impressionante. Então, em cima de tudo isso que tu me perguntaste, torcer do Brasil é um ato de heroísmo hoje. E aí, Nicola, eu discordo de quase tudo que o Pretzel falou. Quase tudo, mas eu queria saber a sua opinião. E tu não vai ao estádio, se tu vai, tu é elitista. Tu fica em camarote, eu te conheço. Tu fica no melhor lugar do estádio. Aí não serve pra ti. Aí não serve pra ti isso aí. Não. Pode falar, Nicola. Tem que ligar o microfone, que é outro que também só fica no camarote do Canindé também. No camarote do Canindé, ele tá sabendo bem, ele vai muito ao Canindé, tem o camarote. Ou, se você puder repetir a pergunta, porque o Pretzel falou tanto, mas tanto, foi quase meia hora do podcast falando. É muito conteúdo, o que eu vou fazer? Repete a pergunta, por favor. Eu queria saber, primeiro, isso assim, faz muita diferença para o time, para o clube, todo tipo de torcedor é igual para o clube? Por exemplo, para uma torcida dessa, todo torcedor é igual. Você nunca foi num jogo do seu time, ou mal vê o seu time jogar e você fala que torce para esse time, tá contando. Se você é o torcedor ultra fanático que paga diretamente pro time todo mês, você também tá contando. O que muda com a minha pergunta original pro Pretzel foi: a posição geográfica pode interferir? O seu nível socioeconômico pode interferir? Às vezes você tem muito mais problema na vida do que ficar vendo jogo de futebol, né? Então, o Carbone, assim, ó, o futebol ele é comandado por amadores, eu não tenho a menor dúvida em dizer isso. E olha que vários dos dirigentes importantes de clubes de futebol no Brasil são pessoas próximas a mim, com quem eu converso pelo menos uma vez por semana. Mas a gente tem muito amador tocando futebol. E o fato de a gente ter amador tocando futebol impede que os clubes percebam e saibam tratar torcedores de diversas categorias ou de diversas maneiras. O torcedor que mora distante, como o Pretzel lembrou, do cara do Japão, que nunca vai ao estádio, esse cara precisa ter alguma recompensa para se manter fiel. O cara que é super ativo, que mora na cidade, que vai ao estádio, esse cara precisa ter um outro tratamento. Só que aí você precisa investir, você precisa ter gente de qualidade trabalhando para você, para saber dimensionar, quantificar e especificar cada uma dessas categorias. E você vai trabalhar essas fontes de receita. O programa de sócios torcedores, que ainda representa uma parte muito pequena da torcida, é um baita polo gerador de receita. Clubes com muitos sócios torcedores embolsam 40, 50 milhões de reais por ano com sócio torcedor. Hoje, são poucos os patrocínios master que pagam o que o sócio torcedor garante por uma temporada. E, repito, sócios torcedores mal explorados, porque você pode criar uma linha de produtos exclusiva para sócio torcedor e incluir na parcela, na mensalidade, estimular a compra, garantir através de cada, enfim, tem uma infinidade de coisas, só que você precisa ter gente do mercado trabalhando. É por essas e outras que eu sou um grande defensor da SAF. Eu acho que a profissionalização vai mudar todo esse panorama. Só concordo com o Pretzel em relação à forma como o torcedor é tratado. Infelizmente, a gente é como um gado. Porque é o único público que é cativo, que é fiel. Você, por mais que o seu time só faça você sofrer, e eu como torcedor da Portuguesa sou a prova viva disso, a gente não muda de time. Não dá para mudar. Se o nosso plano de telefone é uma porcaria, a gente muda. Se a nossa operadora de TV não funciona, a gente muda. Se o nosso casamento tiver uma porcaria, a gente muda. Agora, o time de coração a gente não muda. Por mais que a gente só tome na cabeça, para não dizer outra coisa. Então, eu acho que o dirigente amador, ele, às vezes, ele ignora o potencial do torcedor. E aí, só para completar, sobre a pesquisa. Essa era uma parte importante. Se as pesquisas também tivessem mais capacidade de trazer dados, seria muito relevante saber dos 24% do Flamengo, qual é esse percentual extremamente ativo, e dos 24%, qual é o percentual de torcedores que dizem que torcem pelo Flamengo, mas não tem envolvimento nenhum com o time, por exemplo, você torce para o Flamengo, tá bom, qual foi o último jogo que você assistiu na TV? Você consegue escalar quantos dos 11 jogadores? Só para que a gente pudesse também quantificar e qualificar esse torcedor como um torcedor próximo ou não do time. E eu acho que essa daí, eu acho que o Pretzel tá mudo.
André, só para corroborar isso que o Nicola está falando, eu acho um absurdo que o sócio torcedor não tenha direito a voto no clube. Isso é uma vergonha, uma vergonha. E isso seria uma forma também de você trazer mais gente para o teu lado também, com regras, evidentemente, com filtros, tudo isso bem estabelecido, né? Só para a dupla Grenal, que ela é péssima no atendimento ao torcedor, né? Ela elege presidente com médias de votos de 8, 9 mil votos para a eleição de presidente, com total de voto de 25 mil pessoas. Isso sabe, isso ainda é bom. Eu ainda acho pouco. O Corinthians tem o quê? Tem 60, 70 mil sócios e os caras não têm direito a voto. O fiel torcedor Com não tem direito a 1.050 voto. votos você ganha uma eleição Exato. do Corinthians. O último presidente do Corinthians é eleito. E aí fica assim um colégio eleitoral pequenininho, onde o toma lá da cá é gigantesco, como no São Paulo. O São Paulo, os caras... O conselho do São Paulo é o pior conselho do país, conselho deliberativo. É o pior. E o estatuto do São Paulo é um dos mais atrasados que existe. Né? E eles não querem deixar os sócios torcedores. Eles não querem deixar votar. Eles não sabem por quê, porque aí vai tirar o poder deles. É impressionante isso. Só para explicar como é que funciona no São Paulo. Os sócios do clube elegem os conselheiros. Sim. E os conselheiros... Isso. Sem conselheiro. Você tem o conselheiro efetivo, o conselheiro nato e o conselheiro que é eleito, né? E esse colégio de 240 conselheiros é que vai escolher o presidente. Então é uma grande máfia e não vai mudar. Não há intenção hoje no São Paulo, por exemplo, da consolidação da SAF, de mudança do estatuto. Essa ideia de sócio-torcedor votar para presidente também é sempre abolida, porque você perde todo o status quo daqueles caras que hoje mandam no clube. E pela razão de existir um clube social, eu entendo que o sócio-torcedor seja impedido de votar. Porque pensemos da seguinte maneira: sem uma separação clara do que é clube social e o que é futebol, não dá para você dar esse poder para o sócio-torcedor. O sócio-torcedor não quer saber da piscina do clube, ele não está nem aí para a piscina do clube. Verdade. E com outras modalidades também, né? Exato, e o presidente é o presidente da piscina do clube de outras modalidades e também do futebol, ele é presidente de tudo. Se houvesse uma eleição, se houvesse uma clara separação ao futebol profissional mais categoria de base de futebol, é um presidente. Então tu concorda com o São Paulo, então. Tu deveria ser sócio do conselheiro do São Paulo, porque tu concorda com os caras do São Paulo, que não permitem que o sócio-torcedor vote. Aí, ó, então, por exemplo, eles querem me passar o cachorro de que 40% do quadro social não é de São Paulino. Eu duvido que eles tenham essa comprovação. Eles querem me passar essa mentira todo ano aí no São Paulo. Todo ano. Certo? Então, infelizmente, Andrezinho, tu concorda com os caras do São Paulo, que querem fazer um colégio eleitoral pequeno porque o sócio-torcedor não pode ter direito a voto. Não, eu só quero. Eu concordo parcialmente com você, Pretz. Eu acho que tem que haver uma separação. Vamos supor, hoje existe a SAF. A SAF é exatamente o que eu estou pensando, só que sem ser uma SAF. Ou seja, ela é separada do clube. Ó. Tem um clube que toca o futebol e tem um clube que toca todo o resto. E desse clube que toca o futebol, o sócio-torcedor pode votar. Essa é a minha ideia. Só que, por que teríamos 2 presidentes em cada clube? Porque são coisas muito diferentes. O cara... não faz sentido o cara cuidar, um cara reclamar lá na sala do presidente da piscina que tá suja, sendo que tá rolando um caminhão de dinheiro aqui no futebol e ele tem que cuidar disso. Não faz sentido ser o mesmo presidente. Mas nós sabemos que vários clubes do Brasil também não tem uma sede social que todo mundo vai lá e faz outros esportes. O Santos, né? O Santos é um exemplo. Assim. O Santos é um exato. Exemplo. Agora, o que eu discordo do Pretzel é sobre torcer hoje ser muito difícil. Não discordo totalmente, discordo parcialmente. Torcer hoje é bem mais fácil do que já foi. Aonde? Bem mais fácil do que foi. Aonde? Opa, No estádio, a gente chegava no estádio, não tinha briga de torcida. Eu fui a vários... Não, para aí um pouquinho. Igual agora... Você tá falando muito atrás. A gente tinha... Eu falo quando eu tinha 20 anos, a gente tinha provocações diferente da violência que tem hoje. Na minha época, a torcida uniformizada era para animar o estádio. Hoje, torcida uniformizada é para matar o adversário, para matar o rival, sabe? Então, como hoje é muito mais difícil torcer, mas muito mais. Pelo meu respeito a tua eu nasci, Pretzel, na década de 80 e cresci na década de 90. Já existia muita briga de torcida,
o modo de torcer que eu conheço já é assim. Então, a gente até chegava lá no campo e podia comprar o ingresso na hora. E apesar de eu ver isso como uma desvantagem, quer dizer que tem menos gente do que a capacidade do estádio, né? Seria bom se todos os ingressos fossem sempre vendidos antes de 100% dos ingressos, mas não é assim. Então, para mim hoje, eu vejo que os estádios estão muito mais confortáveis do que eram na década de 90. Isso é outra questão, irmão. Acesso... Conforto é uma coisa. Conforto é torcer, ter acesso a esse conforto é outra coisa, cara. É totalmente diferente. Por exemplo, na minha época, o Nicola, não sei se pegou, o Maracanã tinha geral do Maracanã. Ali tinha torcedores dos dois times, um do lado do outro. Tinha as cadeiras azuis ali, que era no segundo andarzinho ali, embaixo das grandes arquibancadas, onde o ingresso era mais caro, e ali se sentavam torcedores rivais. Quantas vezes eu passei no meio da torcida do Grêmio fazendo provocação e não acontecia nada, e o inverso era verdadeiro também. Hoje os caras não podem se olhar a 2 km de distância, mas piorou demais, cara. Eu acho que piorou 1000%. 1000%. Isso realmente não tem vai... Tem vantagens e desvantagens, como quase tudo no mundo. A gente evoluiu em uma série de situações, a possibilidade de comprar um ingresso de casa, de ser sócio-torcedor, de ter fidelidade, essa é uma vantagem. Mas que tu tem que ficar acampado na frente do computador, viu, para tu conseguir comprar o ingresso que tu paga o plano de sócio. Mas o Prétio, se você for lembrar dos... Prétio, é isso que eu ia falar, nos grandes jogos, nas finais do Morumbi, todas as finais eram no Morumbi, para jogos em São Paulo, o cara chegava 2 dias antes e corria o risco de, em meio a pancadaria, com polícia militar e cavalaria, sair de lá sem a compra do ingresso. Para grandes jogos era complicado do mesmo jeito. Então, assim, evoluiu em algumas coisas e regrediu em outras. Essa questão da falta de civilidade, que é uma coisa que atinge a população de maneira geral e se reflete no futebol, é um caso sério. Eu acho que os torcedores continuam sendo maltratados em várias outras situações. Assim, eu vejo a evolução, eu acho que os dois estão certos e estão errados. Porque já tem tentou evolução chegar ao Morumbi? Já tentou chegar ao Morumbi, ao Allianz Parque hoje? Os caras fecham a CT, ela fecha todo o perímetro dos dois estádios. Pra te chegar é um parto, cara. As pessoas odeiam carro hoje pra te chegar no estádio. Odeiam. É um negócio assim terrível, cara. Terrível. E o transporte público ele é razoável pra tu chegar perto desses estádios. Não, hoje você consegue chegar ao Morumbi de metrô, que não era possível antes, Prétio. Hoje tu consegue, depois de muito tempo. Mas quem não tem acesso a metrô, que precisa ir de carro, que mora na Grande São Paulo, por exemplo, o cara não consegue chegar, cara. E é achacado pelo flanelinha ainda com o perigo de não ter o carro na volta. O cara te cobra 80, 100 reais pra tu deixar o carro ali, cara. A polícia fica olhando e não faz absolutamente nada. E vocês estão satisfeitos com esse tipo, cara? Satisfeitos completamente não. Vocês acham legal ir ao estádio desse jeito? Hoje eu tô surpreso com isso, cara. Não, eu tô surpreso. Vamos marcar nós três juntos pra gente ir de carro num grande clássico, ou no Allianz, ou no Morumbi, ou em Itaquera. A gente não chega, cara. Eu fico surpreso, Prétio, porque como se na década de 90 desse pra chegar. Claro que dava pra chegar. Dava pra chegar na década de 90. Não, dava pra chegar e não tinha esse achaque, essa violência que tem hoje. Não tinha. Dá pra chegar. Vamos mudar de assunto. Antes de mudar de assunto, só queria falar um detalhe da minha adolescência. Quando eu era um pequeno palmeirense, e eu tinha 14 anos, o Palmeiras chegou na final da Libertadores de 2000 contra o Boca Juniors. E eu, pela segunda vez seguida, tentei ir na final da Libertadores. O Palmeiras ganhou em 99. Só que dessa vez ia ser no Morumbi. E eu cheguei lá no antigo Parque Antártica, querendo comprar o meu ingresso, né? Dias antes, assim que abriu, obviamente. Já cheguei lá de manhãzinha, 6 da manhã ali. Foram 9 horas para comprar o ingresso. 9 horas. Esse eu consegui, porque o do ano anterior foram 9 horas e eu não comprei o ingresso. Acabou antes porque o Parque Antártica era muito pequeno. Isso só uma das... E não tinha celular, né, gente? Você imagina você 9 horas... Inimaginável, né? 9 horas você numa fila hoje, sem fazer nada, sem celular. Sim, conversar com as pessoas. Conversar com as pessoas. Eu só quero dizer que eu, com a tua mesma idade, eu conseguia todas as decisões e clássicos comprando ingresso no estádio. Só isso. Então, porque provavelmente não tinham tantos interessados
para Não, esgotar. quando tu nasceu em 85, eu já frequentava os estádios. Eu fui a todos os grandes jogos em Porto Alegre comprando ingresso na hora. Alexandre o Grande, né, Carbone? Alexandre o Grande, né? Ele chegava lá Não, e eu tô surpreso que Nicola e André gostem de ser achacados indo de carro ao estádio, tendo que brigar Vai de com metrô, flanelinha. Ô, Pretzel, começa aí de certo? metrô, Com uma Pretzel. série de coisas. Começa aí de Cara, metrô, meu. Vai de impressionante metrô, isso. pô. Não, Vai de metrô que vai ser melhor pra você. Vamos mudar de assunto. Agora eu queria falar de uma polêmica que deu há pouco tempo sobre os torcedores mistos. Para quem não sabe o que são torcedores mistos, são torcedores que torcem para mais de um time em uma cidade onde esses times aqui que eu falei, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco, Grêmio, esses maiores times aqui nas pesquisas de torcida, eles têm torcidas em todos os lugares do Brasil. Então, por exemplo, quando você vai para Curitiba, que é muito, muito comum, Corinthians, São Paulo e Palmeiras tem muita torcida em Curitiba. E tem alguns torcedores que torcem para os dois times, que torcem para um time local, por exemplo, Atlético Paranaense, Curitiba ou Paraná, e também torcem para um grande de São Paulo. Só que esses times também são grandes. Então, esse caso é um caso de times de Série A, que acontece a mesma coisa lá no Nordeste, com as grandes cidades, que também tem times na Série A, e na hora de dar por exemplo, Palmeiras e Atlético, Palmeiras e Coritiba, tem muita gente no Couto Pereira torcendo pro Palmeiras, e que são paranaenses. E aí tem um manifesto desses torcedores do Coritiba, por exemplo, falando que aqueles paranaenses não são de verdade, que eles não torcem para um time da cidade, que eles torcem para outro time. Como lidar com este problema, Pretzel? É um problema para começo de conversa? O Atlético, se eu não estou enganado, é a quarta torcida em Curitiba, né? No Paraná em geral, porque é Corinthians, Palmeiras, aí tem Curitiba e Atlético são empatadas, eu acho, um fica na frente do outro. Mas o que vai se fazer, né? O Paraná hoje, de vez em quando, é a grande São Paulo, né, cara? É difícil, tem muito paulista morando no Paraná, no norte do Paraná. Por exemplo, Santa Catarina, o norte de Santa Catarina tá tomado de gaúchos, né, cara? Até os catarinenses não gostam disso. Se tu for fazer um jogo em Chapecó hoje, tu põe Grêmio e Chapecoense lá, tem muito mais torcida do Grêmio, Inter e Chapecoense. Muito mais torcida. Se fizer um jogo em Florianópolis, dá meio a meio. Se quiser botar o estádio meio a meio, Ressacada e Orlando Scarpelli, pode botar que dá. Então, assim, como é que tu vai controlar isso, né? E sobre a torcida mista, a dupla Grenal conseguiu fazer isso recentemente, né? Mas devido até os torcida mista que tu diz, assim, um gremista do lado do Colorado sim. Também. Isso também pode ser um outro conceito de torcida mista. Conceito de torcida mista. E aconteceu recentemente vários Grenais, até foram notícias nacionais que eu repito, isso aí aconteceu antigamente. Né? Eu passei na torcida do Grêmio várias vezes. Colorados, gremistas passavam na torcida do Inter quando entravam num portão errado, por exemplo, isso aí acontecia e não tinha problema nenhum. Isso aí acabou agora recentemente por causa da briga entre os dois clubes, né? Por causa daquela pedra jogada no ônibus do Grêmio. Então, assim, não é fácil. Agora, o que fazer? Muita gente chama a torcida do Flamengo de torcida de aluguel, né? Que eu acho assim uma vergonha, sabe por quê? Porque se tu vai fazer um jogo no Maranhão, tem muito mais flamenguista que torcedor do Sampaio Correia, do Moto Clube, né? Se tu vai fazer um jogo também em Santa Catarina, tem muito mais torcedor do Vasco do que do Figueirense. A torcida do Vasco é gigantesca em Florianópolis, em Santa Catarina. Então, sabe, são torcedores de aluguel. Como assim, né? Tu vai evitar, é que nem aqui, ó. O meu filho torce pro Manchester City. É Nutella. Por que Nutella? Ele adora o futebol inglês, ele é apaixonado, ele para, ele vê, ele compra artigo, ele gosta do futebol que é jogado, e aí? Só porque ele é brasileiro não pode torcer para um time inglês? Então, acho que isso aí, sinceramente, para mim, beira preconceito. Apenas isso. Apenas isso. O que você acha, Nicola? Só uma carona no que disse o Pretzel no finalzinho. Nada contra o filho do Pretzel, mas só mostra como os nossos clubes de futebol pecam e erram na hora de buscar torcedores. Quando a gente deixa de ter um torcedor local para ter um torcedor do Manchester City, o cara pode torcer para o Manchester City, mas o ideal seria que ele torcesse para um time daqui. Se não tá torcendo é porque a frustração aqui, a decepção com o time, com o status quo, com a coisa toda, é que justifica, porque não é normal você no país do futebol ter alguém só torcendo para um time de fora. Então, falhamos mais uma vez. E quando eu falo falhamos, é o sistema do futebol. Sobre torcida mista, é um tema
complexo especialmente para paulistas, porque aqui a gente não é capaz de ter torcidas de 2 times no mesmo estádio. Como é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai tentar repetir aquilo que era formidável de gremistas e colorados assistindo a jogos juntos no mesmo setor, se a gente não consegue nem ter torcidas de 2 times no mesmo estádio? Em São Paulo, muitos anos atrás, criou-se a ideia, olha, a polícia está solicitando que seja torcida única, porque tá tendo que deslocar muito policial, e isso acaba deixando a cidade em condição perigosa. Então, de forma temporária, vamos estabelecer assim, e a gente cria uma comissão e faz estudos, se junta ao Ministério Público, enfim. Foi uma grande balela, né? Porque nunca mais se falou nessa história. Todos os presidentes de clube adoram essa ideia de torcida única, porque não são obrigados a ceder ingresso, tem a possibilidade de lotar mais o estádio. Embora também o modelo antigo que existia de 5 a 10% da torcida visitante premiava só a tropa de choque das torcidas organizadas, ia pro estádio aquela galera do mal. Então, mas é triste, né, cara, chegar a essa constatação. Alguns dos meus jogos mais marcantes como torcedor da Portuguesa, na infância e adolescência, eram no Canindé contra corintianos, palmeirenses, são paulinos e santistas, até flamenguistas. O Pretzel eu cheguei a ver no Canindé, infelizmente, mais torcida do Flamengo do que da Portuguesa, que para mim foi uma baita frustração como torcedor da Portuguesa morando em São Paulo. Mas isso não vem ao caso. O que eu queria dizer é assim, os jogos mais gostosos de se assistirem era quando você tinha muita torcida do outro time e saía gol do seu time. Aquele barulho da torcida adversária e aí você tira sarro porque a bola não entrou. Cara, isso é muito legal. Tornava o jogo extremamente atrativo. Acho que para os atletas também, essa possibilidade da torcida daqui comemorada, de ir lá gritar, de vaiar. O meu filho não vai ter essa possibilidade, o meu filho não vai ver essa situação. É uma pena, eles perdem bastante, porque o jogo de futebol no estádio já é muito melhor do que na TV, muito melhor. Se você não costuma ir ao estádio, eu recomendo que você assista no estádio. Inclusive, a gente estava combinando antes de começar o podcast, de ir à Rua Javari para ver Portuguesa e Juventus que se enfrentam no dia 10. É uma das experiências. É Juventus, porque o Juventus é o mandante. É que eu tenho o hábito de colocar a Lusa sempre em primeiro. Sim. E aí eu tava lembrando pro Carbone que já fui com o Luca, e depois já fui com o Luca, com o Arthur e com a Fernanda, né? Aí ele tava tirando sarro que o Juventus ganha mais da Portuguesa do que o contrário, eu não lembrava, mas os números de fato mostram. Eu acabei apagando isso da memória. Ir ao estádio é muito legal. Será que isso vai valer pra Juventus e Portuguesa, Carbone? Não, né? Torcida única? Não, eu acho que não. Pô, aí seria o fim também, né? Fiquei aliviado. Vale, mas tem um setor da Rua Javari, né, que agora é um setor separado. Antes todos os ingressos eram um preço único, né? Agora existe uma tribuna na Javari, existe uma numerada na Javari, digamos assim, umas cadeiras é melhor, porque não são numeradas. Tem as cadeiras ali, e essas cadeiras qualquer um pode ir. Só que a entrada é pela Javari, a entrada da torcida do Juventus. Se você for sem camisa, você pode ficar lá tranquilamente. Ninguém vai. Mas vai ter espaço para a torcida visitante, que é do outro lado das cadeiras, sim, né? Sim, que entra pela lá que eu assisto. Cara, eu nunca fui na Rua Javari, já me falaram que é muito legal. Nunca fui. Precisa ir. Está convidado, Pretzel. Uma outra coisa, viu? Outra coisa que me irrita bastante como torcedor. Hoje tu não consegue chegar a 1 quilômetro perto do jogador, cara. Tu não chega e os jogadores, eles não chamam mais a torcida, não se promovem mais os grandes jogos. Os clubes, eles acham que com as redes sociais deles, eles estão protegidos em relação a isso, eles não precisam fazer mais nada, né? Eu vou citar o Grêmio agora. O Grêmio caiu para a segunda divisão. Nenhum jogador do Grêmio dá entrevista durante a semana, certo? Ou depois do jogo. Só aquela entrevista protocolar aí para a emissora de TV, certo? Nenhum jogador esse ano deu entrevista em zona mista, de janeiro até agora, no Grêmio. E com a diretoria achando que tá normal, depois os caras querem ir pra segunda divisão. Então assim, não existe aproximação mais dos jogadores com a torcida, as diretorias não querem mais isso para evitar qualquer tipo de problema. Porque o jogador fica abalado se houver uma crítica ou uma vaia. Tenha santa paciência. Isso aí também, cara, afastou demais o público. Hoje existe uma antipatia com os jogadores também por isso. Os caras jogam pouco, bem menos do que na minha época, bem menos, né? Mas se tornaram, assim, pessoas inatingíveis, sabe? Porque pelo salário que eles ganham, perto da maioria da população. Isso afasta também o torcedor, isso antipatiza o torcedor com o time e com o clube. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. E para fazer uma última pergunta para vocês aqui, uma provocação. Pro Pretzel. Pro Pretzel, sempre pro Pretzel primeiro, porque ele adora abrir essas discussões, né?
O fato do filho do Pretzel torcer para o City e não para um time brasileiro é mesmo incompetência dos nossos clubes? E aí eu vou um pouco mais a fundo. Isso é só grana? Porque vamos dizer o seguinte, não estou falando especificamente do City, podia ser qualquer clube europeu, tá? As 5 maiores ligas da Europa, elas têm muito dinheiro. E por isso, elas geram muita receita, elas, enfim, estão em países ricos. E por isso elas passam em todos os lugares do mundo. Elas compram os melhores jogadores. Foi se fazendo um círculo ali, o círculo virtuoso do capital ali, rodando naquelas ligas, naquelas 5 ligas. O futebol brasileiro está um pouco atrás. Em dinheiro está muito atrás agora com a desvalorização do real. Mas o problema é que não é só o filho do Pretzel brasileiro aqui que está morando em São Paulo que está torcendo para o City. Tem torcedor do Barcelona em Buenos Aires, que é argentino, tem torcedor do Barcelona também na Inglaterra, por exemplo. Tem torcedor do Barcelona em Portugal. Enfim, todo mundo, principalmente o jovem que está vendo na TV e tal, ele gosta de ver coisas legais, ele gosta de ver coisas boas. E o melhor futebol do mundo está lá, porque eles têm muito mais dinheiro. A provocação, agora, enfim, a provocação para o Pretzel. O que os nossos clubes poderiam ter feito ou fazer daqui para frente para evitar que isso acontecesse? Se o mundo inteiro não conseguiu, são só aquelas ligas que rodam muito dinheiro e estão em países ricos, que conseguem ter os melhores jogadores, e por isso que eles têm essas torcidas gigantes internacionais. A gente tem experiência de estádio, é a única coisa que a gente tem para oferecer para um jovem torcedor aqui no Brasil. O que você acha que os clubes podem fazer, Pretzel? Cara, eu vou te falar, eu tentei fazer com que o Arthur mudasse de ideia, mas ele já chegou e disse assim para mim: não, o futebol brasileiro é muito fraco. É uma opinião dele. Ele assiste os jogos e ele faz a comparação e ele chegou a essa conclusão no nível do futebol. Certo? Tem toda a liberdade de torcer para quem ele quiser. O outro torce pro São Paulo. Já levei ele no Morumbi já para ele ver. E também em determinado momento fica mais no celular, né? Porque o jogo também não chama muita atenção, fica dar uns cutucão aí, não quer ver o jogo e tal. Né? Então, cara, não é fácil. Realmente não é fácil você atrair hoje novos torcedores e novos sócios. Agora, o fato de você chegar na Ásia, por exemplo, né? No Japão, e a torcida do Barcelona, quando eu fui no Mundial lá, metade do estádio torcia pro Barcelona, cara. Jogo no Japão. E o resto era torcedor do Inter na final do Mundial. Aquilo ali é um efeito global do tamanho da marca, né? Hoje as maiores torcidas mundiais são Real Madrid e Manchester United. Por quê? É o efeito da marca, eles têm entrado em tudo. Hoje tu consegue ver um jogo do futebol brasileiro em muitos países, tu vê em alguns, porque a gente sabe aí que tem um aplicativo que transmite jogos pro exterior, né? De acordo com o que a gente sabe. Mas a Premier League passa no mundo inteiro. Concorda comigo ou não? Tu vai a Seul, tem uma loja do Manchester United. Tu encontra uma camisa do Flamengo em Seul? Não encontra. Tu encontra uma camisa, vou mais além, tu encontra uma camisa do Flamengo em Londres? Acho que não encontra, hein? Uma do Santos, hein? Provavelmente encontra, né? Em Londres, acho... Olha, não se... O Santos, que é o clube mais conhecido, o clube brasileiro mais conhecido no mundo, na minha opinião. Tu não encontra a camisa do Santos, sabe? Dificilmente encontra. Então, cara, como é que eu vou pegar uma molecada que tem acesso a qualquer informação hoje, né? Com um clique, com um troço, e vou tentar convencer ele a torcer para um time brasileiro se o produto que é entregue ele é diferente do resto? É difícil, cara. Então nem é provocação, acho que é uma constatação de uma realidade, eu acho. O que você acha, Nicola? Acho que os clubes falham, mas o Pretzel também falhou, né? Na condição de pai. Brincadeira. Brincadeira. Agora e é você... o seguinte, casos de família agora, com Jorge e Nicola. Jorge e Nicola apontando o dedo. Eu não podia perder essa bola pingando. Apontando o dedo. Vou usar o exemplo aqui de casa. O Luca não gosta de futebol, que pra mim é baita frustração, né? Vivo de futebol e o moleque não gosta, né? Pra jogar bola, ele só joga bola se eu jogar também, porque senão ele não joga. E futebol ele vai quando eu insisto, aí ele vai no Canindé comigo, então, enfim, não e se só amarra. Quer comer pipoca, né? Só quer comer pipoca. É louco isso, né? Porque o pai
apaixonado por futebol, assiste futebol, trabalha do futebol, vive com, enfim. Não são coisas que a gente comanda, que a gente coordena, mas acho que os clubes de futebol têm responsabilidade quando alguém que gosta do futebol não torce por um clube daqui, torce por um clube de fora. E aí, só para usar o exemplo do Luca, outro dia, em meio a disputa do Palmeiras no Mundial, eu vi o Luca falando várias vezes sobre futebol, porque os amiguinhos palmeirenses e não palmeirenses estavam na batalha se o Palmeiras tinha Mundial ou não. E ele veio pela primeira vez na vida me perguntar sobre algo de futebol. Pai, e aí, o Palmeiras tem Mundial ou não? Falei, mas como é que surgiu isso aí? Ele falou, os moleques só falam disso e tal. O garoto que mora no Brasil e torce por um time de fora, ele fica um pouco alheio dessas discussões, né? E essas discussões são super bacanas, né? Eu acho que talvez o maior atrativo para o menino se apaixonar pelo futebol e continuar inserido no futebol é a gozação, é a provocação, esse dia a dia com os coleguinhas, né? Quando você, como filho do Pretzel, escolhe o Manchester City, você se isola desse mundo, né? Às vezes pode ser bacana, às vezes pode não ser bacana. Mas eu acho que os clubes brasileiros, se fossem melhor trabalhados, eles ofereceriam uma série de condições, por exemplo, jogo de game, produtos de fácil acesso, coisas que permitiriam ao torcedor mais desavisado ou aquele mais indeciso que se sentisse estimulado a estar próximo e garantir essa conexão. Eu acho que o Nicola, viu, André, tá preocupado em perder o filho pro Palmeiras. Não, Sai não. da Portuguesa e vai pro Palmeiras. Eu fiquei curioso, Pretz, para saber a resposta do Nicola. Eu acho que o Posso Nicola falar, falou, não posso sim, o Palmeiras tem Mundial. E aí? Não, eu falei que não, que o Palmeiras não tem Mundial, porque eu acho que o de 51, pra mim, não conta. Mas ele não se animou muito com ele. Assim, um dos dois melhores amigos dele na escola é palmeirense, o outro não. Então ele tá nem aí pra futebol, o cara tá nem aí. Se levar ele pro Canindé, ele vai, se não levar também não vai. Não quer saber de nada, quer saber dos Pokémons, tem agora outro desenho, Naruto, aquela coisa toda. Rapidinho, vem cá, tá aqui ele aí, o torcedor do Manchester City, rapidinho. Isso aí. Viu o Arthur aqui, ó, a nossa City. pauta é o seguinte, ó, por que você torce pro Manchester City e não pro time brasileiro? Gostaria que tu respondesse aqui. Por favor, responde, porque o debate é sobre torcedor, né? Qual é a tua causa, tu com quase 18 anos, por que tu prefere o City ao invés dos times brasileiros? Pode falar aqui. Em 2010 lá, quando a gente jogava FIFA lá, a gente tava jogando FIFA 10 lá, eu preferi jogar com um time inglês. Não tinha time brasileiro, só comecei a jogar. E daí eu comecei a gostar do Manchester City. Fui jogando no FIFA e foi isso. E a chegada do Guardiola, time inglês, televisão, é isso? Mas faz tempo já, não foi antes do Guardiola que eu comecei a jogar com o City ali, só porque eu gostava da cor da camisa, que era uma criança, e foi isso. Tá explicado. Certo. Em torno do videogame também, né? Aliás, eu sou um Não fanático. tinha clube brasileiro no FIFA? Ele falou, né? Eu sou fanático também o City é melhor, né? Eu sou fanático por videogame, por jogo de futebol no videogame também. Você joga? Não. Não, eu adoro isso. E geralmente meus times eles são misturados, sabe? Quantos jogadores brasileiros tem nos meus times? Nenhum. Mas seu time é sempre vermelho no videogame, não é? Fala a verdade. Não, azul. Ah, não, aí tá estranho, Carbone. Aí tem cara que é colorado, errado. Jogar de azul. Esse podcast já foi para um lugar totalmente diferente, tá tudo errado. Agora Tudo o Pretzel... errado, vamos encerrar, vamos, senão... Muito obrigado, Pretzel, muito obrigado. A única pesquisa Nicola. que me basta, sabe qual é? É que diz que, de acordo com os consumidores do podcast, 76% entendem que eu sou com conteúdo melhor do que o meu colega. Viu? Data Pretzel. Data Pretzel. Essa pesquisa composto pela mãe, pelos filhos e pela família. É isso, muito bom. Valeu, pessoal. Obrigado a vocês que ouviram a Segunda Bola e até a próxima semana. Valeu.